E aí, você precisa realmente tomar as canetinhas emagrecedoras para emagrecer? Você realmente precisa de uma bariátrica para emagrecer? Existem outras alternativas? E se a gente perguntasse para um profissional da saúde que está acostumado a fazer treinamento com pessoas em situações especiais, querendo emagrecer, precisando emagrecer, mas tendo mais dificuldade do que as pessoas comuns? E se a gente entrevistasse essa pessoa? Pois eu estou com esta pessoa aqui agora, meus queridos Felipão de Moraes. E aí, meu querido? E aí, tudo bem? Tudo bem? Paz, e você? Ah, rapaz, eu tô com umas dúvidas aqui, você me ajuda, não? Claro, bora. Cara, me ajuda, ó. Porque o que acontece? Aqui, eu tô aqui há 15 anos. Certo. Eu sou muito antissistema, cara. Muito antissistema. A gente começou a nossa empresa há 15 anos atrás por conta de um problema de saúde da minha mãe. Era intestino. Então, assim, a gente começou com o nosso primeiro produto, que é o Aloe Potion. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Tem. Aqui, ó. Tem até esse selinho de 15 anos, ó. Tá. Tá vendo? Porque a gente faz esse produto aqui, ó, há 15 anos, tá? E aí, olha só o rolê. Presta atenção, cara. Isso aí foi o nosso primeiro produto. O motivo pelo qual a empresa começou foi que eu fiz uma promessa para Deus. Se minha mãe ficasse boa com esse negócio de detox que eu aprendi lá em 2007, é o que a gente tinha. Ó, 2007, só pra turma lembrar. 2007, não come ovo, que ovo vai entupir suas veias. Esse é 2007. Para resumir, 2007. Sim. Põe salsicha no macarrão, que salsicha é proteína. Isso é 2007. Foi assim que eu fui ensinado. Hoje parece uma piada, mas era assim. E aí eu conheci o doutor Eduardo Gomes de Azevedo, conheci o doutor Lair Ribeiro, que era tudo lunático naquela época. Ninguém acreditava muito neles e não tinha internet, mas eu acreditei. Sim. Aí eu comprei o livro do doutor Lair Ribeiro, conheci o doutor Ítalo Rachid, né? A gente falava em ortomolecular naquela época. É muito antigo. Cara, e minha mãe ficou boa com esse negócio de detox, de cuidar do intestino, ajudar a emagrecer, perder linha de cintura. Minha mãe não precisou fazer, graças a Deus, nenhum tipo de bariátrica, né? Não tomou remédios artificiais, foi dando tempo ao tempo, foi se movimentando mais, mudando o estilo de vida, mudando a alimentação. Sim. Então, levou anos, mas graças a Deus minha mãe ficou boa, é viva até hoje, e foi assim que a nossa empresa começou. Com o problema de saúde da minha mãe. Não foi algo planejado. Fiz uma promessa para Deus, minha mãe ficou boa, eu fui pagar minha promessa. Certo. Então, eu vi essas coisas acontecer dentro da minha casa. Foi assim que a gente começou. E aí eu tenho que te perguntar, o que você veio fazer aqui? A gente estava... São perguntas, pelo que eu percebi, a conversa vai ser profunda, né? Então, a gente vai ter que ir longe. E hoje, o que eu me vejo fazendo, o que eu faço, o que eu acordo todo dia, levando para o lado mais profundo, e claro que isso vai desencadear muitas outras coisas, eu acho que eu acredito que todo mundo tem que viver bem, certo? Uhum. Todo mundo tem que saber, tem que ter a opção de falar, se eu quiser viver bem, eu tenho essa opção. Porque hoje eu percebo que as pessoas não aproveitam a vida, e não estou falando de aproveitar a vida de fazer festa, de viajar, mas de realmente entender o corpo humano, entender que que você ter um corpo humano, um corpo funcional, ter uma mente boa, isso é uma dádiva. E as pessoas não percebem isso. Vide os hábitos que as pessoas, na verdade, fazem, que vai contra isso. Então, as pessoas vivem, ao mesmo tempo que a gente tem cada vez mais informação, mais conhecimento, parece que as pessoas vivem cada vez pior. Olha a taxa de obesidade, por exemplo. Sim, né? sim. Crianças cada vez mais obesas, pessoas, população. Então, hoje eu estou aqui para fazer as pessoas enxergarem que é possível viver melhor. Sair da ignorância. Agora, se ela vai fazer essa escolha ou não, porque tem gente que vive ali no automático. Então, a partir do momento que você tem informação, eu consigo viver melhor, eu consigo transformar meu corpo, minha mente e ter uma vida plena, eu não estou falando financeiro, não estou falando nada disso, é realmente estar bem onde você vive, que é o corpo. Então, hoje o meu papel, de certa forma, né, de várias formas, é fazer isso, a pessoa enxergar. Seja ela tendo passado pela bariátrica, tendo, enfim, tomado a canetinha, né? Então, a bariátrica, por exemplo, é só o começo para isso. Então, eu sou ali, como posso dizer, a pessoa fez a bariátrica, me procura. Então, hoje o meu papel é mais educativo do que de coach, de personal. Que treino
Tem um monte no YouTube, tem um monte no Instagram. Agachamento é aqui, é o mesmo que tem aqui, é o mesmo que tem no Japão, é tudo igual. Então, o meu papel é educativo, de mostrar por que a pessoa tem que fazer, quais são os benefícios não estéticos da coisa. Então, e hoje na internet a gente tem o poder de fazer isso num nível muito, muito grande, nível mundial mesmo. Então, né, a gente pode atingir 500 mil pessoas com um vídeo. Verdade. Agora, a maior parte do que você hoje atende são pessoas que acabaram optando por métodos, né, menos ortodoxos, assim, né? São pessoas que optaram por fazer bariátrica e se ela não ativar os músculos dela, se ela não treinar, ela pode até perder a bariátrica, pode até reverter, né? Sim. Já vi alguns casos, né? Sim. É muito comum, porque, igual, por exemplo, sua mãe ficou boa tomando isso. Uhum. Com a mudança de hábito. Sim. A bariátrica é a mesma coisa. Pessoa, tome isso aqui que você vai perder 40 quilos. Mas se a pessoa não mudar os hábitos, não ter essa consciência de que a bariátrica é o começo e não o fim do processo, ela recupera, a vida dela fica pior do que era antes. Então, realmente, a bariátrica, a canetinha, todo o processo de emagrecimento, a pessoa tem que ter essa consciência, que não existe milagre, não existe uma poção mágica, eu vou tomar e nunca mais preciso me esforçar. O erro é, eu vou fazer a bariátrica porque eu não quero me exercitar e nem me alimentar bem. É um erro, a pessoa vai fracassar. Então, as pessoas... E a canetinha é a mesma coisa. Mesma coisa. E aí, entra a parte de treinamento em si, né, que é a importância da massa muscular. Que músculo, nosso corpo, é vitalidade, seja da parte hormonal, a parte mecânica. Por isso que a gente vê muito idoso sem força para sentar e levantar sozinho de um vaso, do sofá, porque perdeu massa muscular. E com bariátrico, com quem tomou canetinha, com quem perdeu peso muito rápido, o corpo ele queima músculo junto com gordura. E aí, se a pessoa não recupera essa massa muscular, o metabolismo vai arrumar formas de acumular gordura como fonte de energia. Então, são processos que as pessoas não entendem. Então, vou emagrecer a qualquer custo, vou perder massa muscular, vou perder gordura, mas o depois que complica. Então, quando você tem emagrecimento mais lento, mas mais saudável, é o que importa. Pois é, rapaz. Eu tava lendo alguns estudos que estavam mostrando que a perda de massa magra é da ordem de 45%. Por exemplo, estava vendo um caso, né, até de uma pessoa que eu conheço, né? E aí eu vi que realmente, nesse caso, tem uma bariátrica e tem uma canetinha. Eu tenho 2 casos muito próximos a mim. Sim. São pessoas que eu atendi, que usam os nossos suplementos aqui. E nós estamos falando aí de uma eliminação de peso aí da ordem de uns 50 quilos. É muita coisa. Muita. É muita coisa. Então, tanto a bariátrica quanto a canetinha tiveram o seu papel. Tá certo? Sim. Tiveram o seu papel. Só que tem um detalhe. Quando você pesquisa um pouquinho e se aprofunda um pouco mais, esses 50 quilos, quase 25 foi de músculo. Isso é assustador. Sim. Isso é muito assustador. E foi acompanhado também de desordens também metabólicas. Então, assim, por exemplo, essas 2 pessoas, elas relatam falta de energia. Cara, na realidade, elas relatam falta de vontade de viver. Acontece muito, isso por vários fatores. A parte metabólica e também o psicológico. Porque muitas das vezes essa perda é tão rápida que a mente não entende, a mente não aceita. Então, a briga ali fica um conflito interno emocional que a pessoa não... É uma crise de identidade. Tanto que a pessoa vai comprar roupa, ela continua escolhendo roupa GGGG. Olha só. Então, começa por aí. A parte metabólica ali, né, do corpo realmente estar... O corpo é muito inteligente, né? Então, ele sempre vai querer fazer de tudo para poupar energia. E do dia para o outro... E a pessoa que está acima do peso tem energia em abundância, né? Energia que eu digo da gordura, né? Caloria, né? E aí, quando ela começa a perder, o corpo
começa a tentar equilibrar. Então, ele vai sempre querer voltar para o peso anterior. Então, fica uma briga assim, interna na mente, no metabolismo da pessoa. E aí, se a pessoa não tem acompanhamento, se a pessoa não tem a suplementação, a alimentação, a parte ali com terapeuta, psicólogo, enfim, toda uma combinação ali de acompanhamento, ela realmente, em vez de resolver, ela até resolve um problema. O peso na balança baixa, mas ela arruma outro dos 20. Então é real isso mesmo? É real, não? É porque eu tenho 2 casos muito próximos aí. É real. Conheço milhares de pessoas. Nós estamos aqui há 15 anos, obviamente já passou muita água debaixo da ponte, mas é que realmente, como eu sou terapeuta também, não tenho agenda, não consigo atender. Já atendi muitos casos, mas já ajudei muita gente, né? A gente continua ajudando através da empresa, através dos nossos franqueados, através dos nossos embaixadores. A gente tem muito médico, né? Nutricionista que utiliza os nossos protocolos de trabalho. Agora, francamente, a gente tem que fazer uma conta, né? Porque eu entendo, assim, honestamente falando, tá? Bem francamente falando. Eu entendo que se uma pessoa é diabética, se uma pessoa tem um problema metabólico muito grave, tem obesidade, né? Então, eu entendo que essa pessoa, ela pode precisar de muleta mesmo, sabe? Eu acho que a muleta existe. E a muleta, quando foi criada, ela tem a utilidade dela. E quem criou essa muleta é uma pessoa abençoada. Não é verdade? Quem criou uma muleta, cara? Aquela que você põe debaixo do braço, sabe? E que por um tempo, por um acidente, por algo que não necessariamente é culpa sua, você tem que usar uma muleta para você voltar a andar depois. Eu enxergo muito a bariátrica e as canetinhas, né? Enxergo muito desse jeito, sabe? E é mesmo. Por isso que é o começo do processo. Se a pessoa enxergar na muleta, vou usar a muleta o resto da vida, ela vai cair. Então ela tem que vou usar no começo do tratamento para conseguir me equilibrar, para aprender a andar, para ter confiança, pisar. A bariátrica, a canetinha, funciona da mesma forma. Só que as pessoas não entendem. Não, né? As pessoas não entendem. Essa onda da canetinha, é ótimo. Muitas pessoas estão emagrecendo, mas daquela forma banalizada e todo mundo está usando e ninguém entende o processo de emagrecimento, de tratar a obesidade. Porque a obesidade é uma doença crônica. Então a pessoa não é, vou fazer o tratamento por 6 meses e parar. É um tratamento contínuo. Vou ter que tomar a canetinha o resto da vida? Não, você vai ter que mudar o seu tratamento. Seja a parte psicológica, seja... Enfim, não dá para... vou tomar, emagreci e resolvi. Não existe isso. Então, é realmente muito complexo as pessoas entenderem isso. Eu acredito que uma pessoa que precisa usar a muleta, porque sofreu um acidente, porque não está podendo andar, ela tem na cabeça dela que uma hora ela vai largar a muleta. Eu não acredito que a pessoa queira usar a muleta para sempre. Eu não acredito. Não é? Usando essa metáfora, né, essa ilustração, né, de uma muleta real, né? E aí a gente usa essa muleta real como uma metáfora da vida para esse emagrecimento através de muletas, né, que não ficam tão claras quanto a muleta de madeira, não são, né, aquela muleta que você usa debaixo do braço, porque essa metáfora da muleta no emagrecimento, ela não é visível. A muleta é visível. Sim. Mas quando você usa ela através de metáfora, olha, a canetinha é uma muleta, né? É mais ou menos, porque ela não é visível. Ninguém está vendo que você está usando canetinha. Entende isso? E ela permite, de certa forma, você continuar vivendo normalmente. O problema é que as pessoas que me relataram falta de vontade de viver, né? Cólicas, problemas abdominais, problemas intestinais, foram várias pessoas. Sim. Então, eu acredito que você não vai querer ficar passando por isso para sempre, né? Então, a minha pergunta mesmo é, na minha cabeça, cara, eu sou muito antissistema, como eu estava falando, né? Sim. Na minha cabeça existe alternativa. E o problema das pessoas não quererem contar ou recrutar esta alternativa como uma opção é porque elas têm muita pressa ou estão se comparando com alguém ou querem ser parecidas com alguém que, cara, uma ilusão, cara. Eu não sei se...
Eu tô falando da minha vivência só, não da minha opinião, sim. só do que eu vi. Pessoas querendo se comparar com belezas irreais, tá? De pessoas que usam procedimentos estéticos, de pessoas que usam determinados tipos de drogas e querem acreditar que aquilo é natural, que aquilo simplesmente foi a força de vontade e o esforço dela, e a gente sabe que nem sempre é verdade, né? Então as pessoas se comparam com coisas muito irreais. Agora, você vive com elas, você convive com elas, né? Então, eu também tinha essa visão. Tá? Antigamente eu era do pensamento de quer emagrecer, só fechar a boca. E aí, essa questão das pessoas, né, dessa obesidade mais séria, mais grave, mais enraizada, da pessoa que viveu a vida inteira obesa, porque a obesidade é uma doença multifatorial, né? Então, a pessoa, muitas das vezes, ela não é obesa porque ela não começou a ficar obesa porque ela quis. Certo? Então, pessoa obesa por quê? Quando era pequena, a mãe ia no mercado só comprava tranqueira. Porque a pessoa sofreu algum tipo de abuso mental e na comida ela encontrava um afago ali e ela foi crescendo nesse ambiente e na vida adulta ela ficou ali, né, nesse vai e vem. E eu acho que essas comparações, né, a gente entende que elas são reais, mas no fundo a pessoa... Hoje eu tenho ativos, né, 800 alunos bariátricos. 800? 800 alunos bariátricos? 800 alunos bariátricos. E eu entendo que as pessoas, né, o bariátrico mesmo, a pessoa que realmente sofre com obesidade, ela não está enquadrada nesse comparativo, eu quero emagrecer para ficar mais bonita. A pessoa realmente ela quer ter qualidade de vida. E aí essa parte, eu quero ficar bonita na roupa, é uma consequência, assim, mas no fundo, que eu faço muita pesquisa, faço muita pergunta para entender realmente ali, tanto que as pessoas acham que eu fiz bariátrica, tanto que eu entendo, consigo falar, só que as pessoas, na verdade, elas fazem buscando qualidade de vida. Só que às vezes elas não sabem, porque quando a pessoa me procura e fala, nossa, eu tô com 3 meses de operado e perdi só 20 quilos. Nossa Senhora. Aí eu falo, você perdeu só 20 quilos? Como só? Em 30 quilos? 20 quilos em 3 meses só? Mas eu falei... Isso é muito, gente. Tem coisa que a balança não mostra. Você dormir melhor, você ter mais humor, você conseguir sentar no chão para brincar com seu filho, você conseguir voltar a se olhar no espelho, você conseguir se relacionar com seu parceiro ou parceira. Isso a balança não mostra. Você está sentindo isso? Tô. É verdade. Aí a pessoa, ela foi atrás disso, do emagrecimento, buscando uma coisa e descobriu um universo muito maior. Então, às vezes, a procura inicial da pessoa é pequena, do tipo, eu quero ficar bonita igual a fulana, magra igual a fulana. Só quando ela percebe o poder que é ter, quando eu falo ser magro, não é ser magro, assim, é a pessoa não estar vivendo na obesidade. A vida da pessoa melhora muito. E aí ela começa, descobre um universo assim e fala, eu sempre quis isso na vida. Então ela emagrece. O motivo principal é depois fica tão pequeno perto de tudo que ela ganha e que as pessoas que realmente se preocupam, né, e entendem, vão atrás e estudam, porque tem que estudar. Você quer mudar a sua vida, você quer mudar seu corpo, você tem que estudar, saber o que você vai passar, o que você vai fazer, conhecer os riscos. Assim, tudo na vida tem um risco, né? O risco da pessoa viver na obesidade, o risco da pessoa tomar alguma coisa e ter uma cólica e remediar, eu acho que vai muito do custo-benefício ali para a pessoa na hora. Então, e realmente, os relatos ruins, né, as más experiências existem, como em tudo na vida, mas a bariátrica, né, eu acho que a caneta está aqui para a gente, tem que ser usada para quem realmente precisar, para quem realmente se informar, porque transforma as vidas mesmo, mas a pessoa tem que estar ciente de tudo que vai acontecer, que pode acontecer, adaptação. Suplementação. Suplementação. O seu organismo ele vai precisar de muita suplementação e muita alimentação correta, né? E tem gente que não sabe disso. Principalmente proteína, melhorar a sua ingestão de proteína, a sua suplementação, como, por exemplo, minerais, vitaminas, fibras, bastante fibras, né? Para corrigir, né, o corpo não absorve mais como antes do alimento. Então, tem gente que fala, eu fiz a bariátrica, se eu soubesse que eu teria que gastar tanto com suplemento e vitamina, não teria feito. Aí começa pensando, você não se informou antes? Porque
Porque minimamente, o médico não falou. Tá, mas você tem que ir atrás. O negócio que é o seu corpo, a sua vida. Você é o maior interessado. Então, a pessoa tem que pesquisar e realmente ela vai precisar tomar vitamina, suplemento a vida toda. Cara, eu brinco quando eu falo, pega um xaxim, todo mundo consegue comprar 2 xaxins iguais. Procura que eles sejam realmente iguais, de um tamanho muito semelhante. Você coloca água no momento certo, na quantidade certa para eles. Num deles, você só vai colocar uma tampinha de adubo por semana. Uma tampinha, aquela tampinha do frasquinho de adubo, do 10-10-10, por exemplo. Você vai colocar uma tampinha por semana, só uma tampinha. E você vai calcular 30 dias de cada um e você vai ver as 2 plantas como elas ficam. Quando a pessoa fala para mim que suplemento não é necessário, eu falo, é porque você nunca cuidou de uma planta sequer. Porque o dia que você cuidar de uma planta e você entender a diferença de adubo e fertilizante, o dia que você entender essa diferença e você aplicar, você nunca mais vai falar que suplementação e alimentação natural não faz diferença na vida de uma pessoa. Eu já sei que essa pessoa nunca cuidou de uma planta quando ela fala isso aí. Porque se ela cuidou direitinho de uma planta, ela sabe o que acontece quando a gente coloca suplementação na vida de uma pessoa. Eu te falo que a suplementação mudou minha vida. Como é que a suplementação muda a vida da pessoa? Sabe como? As vitaminas e os minerais, quando você vai desintoxicando, foi como a nossa empresa começou, com a história da saúde da minha mãe, né? Que foi uma história de um problema intestinal, que a maioria das mulheres tem. A maioria das mulheres não vai no banheiro todo dia. Sim. É que não se fala sobre isso. Quando você tem um intestino mais... você vai ao banheiro todos os dias, você tem um intestino regular, então você está absorvendo. Quando você está absorvendo e você toma suplementação, a sua qualidade mental, a sua disposição mental muda. E quando a sua qualidade, a sua energia, a sua disposição mental muda, você tem muito menos dependência de fatores exógenos, sabe? Fatores externos para te fazer feliz. Por exemplo, o comer emocional, um docinho aqui, né? Um álcool ali. Eu passei por isso. E vi muitas pessoas passarem por isso. Cara, eu era muito formiga, cara. Tipo, um almoço sem sobremesa pra mim era... Não era almoço. Era a morte. E é muito libertador. É muito libertador. Não ganhar a disciplina de olhar assim uma vitrine, né? E, eu tenho disciplina, força de vontade, você tá parecendo um cachorro na corrente. Na verdade, né? Sim. Mas é muito libertador. Muito libertador, e eu desejo isso para as pessoas. Que elas passem, né, no meio, né, de uma vitrine com doces e sorvetes dos 2 lados e não tenha a menor vontade de experimentar. Eu realmente desejo isso, porque eu passo por isso hoje. Ou se a pessoa falar, eu quero comer, que seja consciente, não por um impulso, não por uma fuga, não por... Sabe, eu vou comer, mas a pessoa que está buscando dopamina, está buscando prazer ali em algo que... Tudo bem, mas ter essa autonomia de escolher. Eu vou comer porque eu quero, porque eu gosto, sabe? Com controle, com consciência. Que eu acho que isso é... Mas a pessoa não gosta, tudo bem, não gosta, não quero, não como mais. Mas, realmente, cortar e ser um sofrimento, ela passar no meio de 2 vitrines com doce e ela passar chorando, né, com vontade de comer, também é ruim, porque a pessoa vive acorrentada, né? Aprisionada. Sim. Agora, o que eu estava realmente, assim, me dirigindo, né, me explicando mesmo, era sobre o fato de que eu tenho um vídeo na internet falando de probiótico e pré-biótico e falando, né, de doenças metabólicas, sobre SIBO, sobre SIFO. E eu estava explicando lá para a turma que o pré-biótico, ele é a comida da bactéria, né? Quando você tem ali um desenvolvimento de bactéria no seu intestino, próximo ao seu intestino delgado ou no seu intestino delgado, um crescimento muito inadequado de bactérias naquela região ou de fungo, automaticamente você fica com vontade de comer mais doce. É isso que eu estava me referindo. Quando você, sabe, sim. Entende? Nesse vídeo eu brinco que os seus inquilinos mandam em você, né? Que você tem, sei lá, tem uma conta, né? Que faz, porque você tem 33 trilhões de células. Eu não sei quem fez essa conta, né? Mas tem uma outra conta que é mais interessante, que é quando fala que 90% da gente não é a gente. 90% da gente é bactéria, né? Então essa conta é interessante, né? Pô, se 90% da gente é bactéria, aquelas que estiverem vencendo é as que mandam em você, né? Exatamente. Então tem esse vídeo na internet que é interessante.
Então, é isso que eu estou dizendo. Quando você tem uma microbiota intestinal inadequada mesmo, sabe? É muito claro que você tem muito mais vontade de comer, sabe? De forma desregrada. Puxando, aproveitando esse gatilho, em 2023 eu fiz um desafio, me propus, porque eu sempre me alimentei bem, entrei na natação com 6 anos e desde então me exercito de forma ininterrupta. Eu fiquei 6 semanas sedentário, sem me exercitar. 6 semanas? 6 semanas e só comendo besteira, industrializado. 6 da manhã eu estava no drive do McDonald's. Meu Deus. Sim, eu comia miojo com nugget de salsicha. Meu café da manhã eram 6 pães com 500 gramas de mortadela. Foi um negócio assim. Como é que é? Eu comia 6 pães, tomando um negocinho de guaraná. Isso tem até no meu perfil. Caraca, eu acho que nem consigo fazer isso se eu tentar. Pote de açaí, assim. Eu nem consigo tomar guaraná. Eu cheguei num nível de desintoxicação que eu experimento um guaraná, porque eu gostava de guaraná, né? E assim, percebi que eles mudaram a fórmula do guaraná, tá? Daquela que eu... Há 15 anos atrás, eu era muito viciado em refrigerante. Muito. E eu gosto de uma Coca-Cola até hoje, né? Só que eu não consigo tomar durante a semana. Não consigo. Como assim não consegue? Então, é uma história muito interessante essa. Da mesma forma que age as canetinhas, da mesma forma que age a bariátrica, eu não fiz bariátrica, eu pesava 93 quilos, eu não usei nenhum tipo de método artificial, nem canetinha, até porque nem existia canetinha há 7 anos atrás, pelo menos eu não sabia se existia. Mas esse processo que eu passei de desintoxicação, que é o que eu ensino também, né? Sim. Esse processo que eu passei de desintoxicação, esse processo de conhecer os chás, como você usa eles, esse processo de suplementação, ele é muito poderoso no longo prazo. Ele é muito poderoso. Muito. Porque eu fico assim, às vezes pensando, eu falei, gente, olha só, cara. Eu vou lá, eu experimento uma coisa, um produto ultraprocessado, se desembalar, barrinha, essas coisas, eu tenho muita dificuldade de comer aquilo. Muita dificuldade. O paladar muda. Muda. Igual café adoçado, você tomar um café ruim de mercado, torrado, queimado, horrível, adoçado, e tomar um café de qualidade. Cara, mas aí... O seu paladar muda muito, né? Cara, mas aí assim, eu fiquei impressionado com o seu depoimento lá do pão com mortadela e guaraná e acabei falando de mim porque eu me vi em você, cara. Eu me vi. Cara, eu pegava um pãozinho, eu colocava assim 2 andares de mortadela, botava um limão na mortadela, fechava assim, cara. E aquilo pra mim era um manjar assim dos deuses, né? Era uma coisa maravilhosa. Um evento comer aquilo. Era um evento, né? Você tomava uma Coca-Cola ali assim. Cara, eu fiz isso já, cara. Eu não consigo nem imaginar. Acho que faz muitos anos que eu não compro um presunto na minha... Sabe presunto? Sim. A gente usa arroz bife em casa, hoje aprendeu, né? A gente foi aprendendo. Cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Sobre... Como é que a gente troca a mortadela? Pelo quê? Né? Como é que a gente troca o pão? Pelo quê? Como é que a gente troca a salsicha? Pelo quê? Né? Manteiga. Manteiga, margarina, manteiga, essas coisas. Vamos fazer um vídeo disso aí, cara. Porque realmente as pessoas falam, né? Quando a minha esposa veio morar comigo, ela soltava várias vezes essa frase. Ela falava, não, mas se eu não comer isso, eu vou comer o quê? Porque eu já estava na frente dela, entendeu? Sim. Né? Então, eu já morava sozinho, então a minha casa já foi sendo arrumada ali, né? Porque você tem que mudar suas prateleiras. Você tem que mudar as prateleiras da sua casa e tudo que tem dentro delas. Esse foi meu primeiro aprendizado da desintoxicação. Você tem que desintoxicar o ambiente, você tem que desintoxicar os lugares que você vai. Tá? E as pessoas, né? Você tem que sair perto de pessoas tóxicas. Não, também, eu fiquei entusiasmado, fiquei empolgado com o seu testemunho, me conta. Daí tu chegava 6 da manhã... Não, você tá exagerando. Não. Chegava às 6 da manhã no McDonald's? Na época eu dava aula de personal presencial, hoje eu trabalho só online. E aí eu tinha uma aula das 5 às 6 no Morumbi. E aí eu dei essa aula e tava nesse desafio, tava filmando tudo, gravando, colocando na internet. Aí tava lá, 6 e 10 da manhã, no drive do Mac. Beleza, e fiquei 6 semanas nisso. No começo, eu vou te falar que foi divertido, as 2 primeiras semanas, porque eu comia coisa que eu comia quando era criança, passatempo. Nossa, comia bolacha recheada, com suquinho de caixinha. Até arrepio, bicho. Aí no começo foi divertido. Nossa, eu achava o máximo. Nossa, hoje eu vou comer o quê? Vou comer nuggets. O que você comia no McDonald's? Cara, eu comia um Big Mac, o cheddar e a batata grande, e milkshake. Sim. Meu Deus. Milkshake. Caraca. E assim, eu fiquei nisso. O começo foi divertido, só que
eu comecei a entrar num abismo, assim, num buraco, e aí tava sem treinar. Cara, eu ficava o dia inteiro irritado, com sono, aquela sensação de estufado. Eu dormia mais cedo, acordava mais tarde, ficava mais cansado, irritado, sem libido, sem disposição. Não tinha fome, mas tinha vontade de comer doce, que aí entra no que você falou da microbiota, porque bagunçou tudo. Teve um dia que eu estava almoçando uma caixinha de nuggets com miojo. Eu estava almoçando e lendo a caixinha de nuggets. Cara, eu não consigo terminar de comer. Me deu uma ânsia assim. E só que eu ficava mal quando estava comendo, só que depois dava vontade de comer mais. Nossa. Então, assim, foi uma loucura. E aí eu entendi tudo isso. Você ficava mal, se sentia mal, mas você tinha vontade de comer de novo. Você passava o dia querendo comer. É isso que eu falo pra turma. E assim, foi... Porque eles colocam ali, a Big Food, eles colocam ali nos ingredientes alguns que são tão palatáveis que eles são viciantes. E é isso que a turma não entende. É isso, exatamente isso. Que a turma... Às vezes a pessoa fica pensando que a culpa é dela. E não necessariamente a culpa é dela. Porque quanto mais você come, mais você quer comer. Mesmo passando mal. Por pior que Portanto, é igual uma droga. O meu intestino é relógio. Meu intestino desandou tudo, assim. Eu voltei a ter mancha na pele que eu tive há um tempo. Sim, foi horrível. Horrível. E aí tudo isso para entender as pessoas... Tudo isso era para entender por que as pessoas não treinam. Pô, primeiro que se você se alimenta mal, o seu corpo não funciona. Você não vai ter disposição, você não vai ter vontade de se movimentar. Então não adianta, vou comer besteira o dia inteiro e à noite eu vou querer ter ânimo para ir para academia. E aí coloca a culpa no trabalho. Tá cansado, não é o trabalho. É o seu corpo que tá ali. Imagina você colocar uma gasolina adulterada no seu carro. Uma gasolina que tem tudo menos gasolina. Com óleo velho. Seu carro vai andar, mas vai quebrar rápido. Então eu senti na pele 6 semanas como era viver assim. Sim, não vi a hora de acabar. Eu ganhei 13 quilos tá, em 6 semanas. Deus. Quantos quilos? 13. 13 quilos, hein? 6 semanas. 1 mês e meio. Então, assim, foi um negócio surreal. E o mais curioso é que na época no Instagram eu tinha pouco seguidor, assim, tinha 10 mil. O que tinha de gente comentando, Felipe, igual você falou, eu tô me vendo em você, eu faço isso e não percebo. Felipe, ver você comendo assim, me dá enjoo, só que eu faço isso. Então serviu também, ajudou muita gente a se enxergar e a pessoa ter um nível de consciência e de entender realmente como é viver assim. Bagunçou tudo sua microbiota. Tudo. Eles começaram, né, a sua microbiota começou a governar seus pensamentos. Verdade ou não? Tudo. Era horrível. Assim, foi muito ruim. É o que eu falo aqui, por isso que eu sou antissistema. Eu falo que eu sou antissistema. Eu sou antissistema, cara. Eu aprendi a ser antissistema, sabe como é que eu fiz? Eu mudei a rota, eu mudei o caminho de ir para casa, só para não passar nos mesmos lugares. Exato. Porque eu não sou melhor que ninguém. Se eu for nos mesmos lugares, naqueles lugares famosos, promoção porque lá é mais barato, não é mais barato. Não é mais barato. Eles colocam alguns produtos que são mais baratos, aí a hora que você entra lá, você tá pego. Você tá pego, porque tem de tudo ali. E aí você fala, já tô aqui, eu vou pegar. Exato. Aqui. Aí o que era mais barato é mais barato, só que o outro tá 2 vezes mais caro. Já fiz todas essas contas, não é. Então o que eu fiz? Mudei a rota, mudei o caminho, onde eu passo em determinados lugares, onde a oferta de coisas é muito, assim, infinitamente menor. E o que vai ter ali? Proteínas animais, proteínas vegetais. Vai ter hortifruti, né? Frutas, legumes, verduras, alguma outra coisa ali de side, ali de coisa refrigerada e that's it. Não tem mais nada. Entendeu? Não tem mais nada. É muito limitado o portfólio, entendeu? É muito pouca coisa ultraprocessada ou muito processada. É muito pouco. Sim. E aí, no mais, é só você saber escolher, começar esse novo estilo de vida e abandonar o ultraprocessado. Eu vou te dizer bem sincero, eu não demonizo absolutamente nada, ou quase nada. É que tem coisa que você não deve conceber. Então, assim, por que eu pratico eu sou antissistema, e ser antissistema é praticar o não terrorismo. Quer um exemplo? Eu tenho 3 filhos pequenos. A minha mais velha tem 11, fez agora 11 anos. Tá? Certo dia, ela que faz meditação comigo desde os 4 anos de idade, para controle mental, e hoje meu menino do meio tem 4 anos também, e começou a treinar comigo. É com 4 anos que eu pego eles. Com 4 anos eu pego. Peguei ela e agora peguei ele. No comecinho foi um pouquinho mais difícil que ela, mas já pegou o ritmo já.
tanto de treinar comigo, mesmo que o treino dele é uma brincadeira, Sim, mas e que ele só faz o que ele gosta, não tem problema. Mas isso já vai... criar o hábito de vou me exercitar. Perfeito. E estar na natureza, estar em família, treinar com uma referência. Perfeito. Um momento para se cuidar. E meditação. Por mais que eles consigam fazer por 1 minuto, não importa. Né? E eu fui fazendo isso com eles. Certo dia, minha filha chega assim para mim, papai. Eu falei, o que foi? Posso falar com você? Eu falei, pode. O que foi? Eu nunca comi miojo. Eu falei, cara, sem explicações, sem mais nada. Eu falei, não seja por isso. Eu falei, não seja por isso. Vamos lá, pegar agora. E ela, agora? Eu falei, agora. Vamos agora. Eu moro num condomínio fechado. E fora do condomínio, tem um mercadinho lá fora, né? Vamos lá. Comprei na hora. Fiz o miojo pra ela na hora. Coisa de 20 minutos. Fui, voltei, tudo pronto. Aí eu falei, come o miojo. Ela falou, o que é esse saquinho? Eu falei, isso aqui é um tempero. Mas peraí, come o miojo primeiro. Depois tem um pouquinho de sal, né? Só. Come primeiro. Ela foi comendo. Entendeu o que é miojo? Ela falou, entendi. Legal. Agora eu vou botar o tempero. Já tinha posto um pouquinho de sal. Aí botei o tempero, mexi, comi. Ela não consegue, né? Porque não tem proximidade com isso. Aí ela olhou assim pra mim, comeu, foi comendo. Não chegou a comer tudo, comeu quase tudo. Aí ela olhou assim pra mim, então isso que é miojo, papai? Eu falei, isso que é miojo. Nossa, mas o macarrão da mamãe é bem melhor, né? Eu falei, mas eu queria que você visse. Então, assim, só tô te contando essa história, e a turma também que tá nos assistindo aqui, tô contando essa história, porque, assim, zero terrorismo. O antissistema, ele é zero terrorista. Por que o antissistema, ele é zero terrorista? Porque tudo aquilo que você proíbe, que vira proibido, tem grande chance de virar uma tara. Tudo aquilo. Exatamente. Teve um vídeo... E você tem que tomar um cuidado, só para concluir esse raciocínio, e você tem que tomar muito cuidado e perceber, e ter uma conversa com você mesmo, se a cada vontade de comer sua, na verdade, não significa algo nas suas relações pessoais. Então é melhor você parar de evitar o conflito não é nada ruim, porque evitar conflitos necessários trará atitudes desnecessárias. Esse que é o recado. Eu tenho dificuldade de dissociar a comida das emoções. Eu tenho muita dificuldade. Quando você pega o principal quadro, aquele mais emblemático da gente, um quadro, uma pintura de Leonardo da Vinci, é a Santa Ceia. Então, assim, sabe, a imagem da Santa Ceia, ela nos remete àquela mesa com pessoas em volta. Então, a história da civilização é a história de pessoas em volta de uma mesa. Comendo e bebendo. Comendo e bebendo. Essa é a história da civilização. Quando você comemora onde? Em volta de uma mesa. Não é? Na maioria das vezes, ou vai terminar em volta de uma mesa de alguma forma. Verdade ou não? Né? Isso é reforçado em todo filme, toda novela, todo programa de TV, tudo. Tá com fome, tá triste, vai comer. Tá feliz, vai comer. Foi demitido, vamos comer. Foi promovido, vamos comer. Tudo, tudo. E aí é até estranho, né? Você deve passar muito por isso. Mas você não se diverte, você não come nada gostoso. Como assim, né? Como que eu gosto? Sensacional isso, né? Isso até teve um vídeo de uma criança que a mãe vai no mercado com ela, acho que a criança tem 5 anos. Filho, você pode pegar o que você quiser no mercado. Sabe onde ele vai? No setor de carrinho. Aí ela passa na parte de bolacha. Filho, você quer alguma coisa daqui? Não. O que eu quero não tá aqui. Passa em toda a besteirada, balinha, aquelas minhoquinhas, tudo. E no final a criança sai com um carrinho. E aí ele fala, gente, meu filho não se atrai por isso porque ele não conheceu, ele não gosta, para ele não, é indiferente. E imagino que vai chegar um momento que ele vai falar, mamãe, eu quero experimentar. Ele vai achar ruim, vai achar sem graça. Tem um setup no paladar, né? Tem um setup no paladar da gente, né? Então, eu tenho mais dificuldade que os meus filhos com sobremesa. Então, 3 crianças pequenas e eu tenho mais dificuldade em comer, em evitar sobremesa do que eles. Eles têm muito mais facilidade. Eles não tiveram que desconstruir alguma coisa, né? Então, para eles está só... Você tem que desconstruir todo dia e reforçar. Então, mas para a gente que
passa por esse processo depois de adulto, é mais difícil mesmo. Agora, essas pessoas, você está falando que você treina ou treinou 800 pessoas, é gente demais, né? Hoje, Porque ativos, no aplicativo são 803 alunos. Pois é, mais de 800 pessoas. E a pessoa deve estar nos assistindo e falando, não é tanta gente assim. Pera um pouquinho, são 800 pessoas, você não entendeu? São pessoas com dificuldades e que foram parar na bariátrica e estão fazendo treinamento de força, que é musculação, etc. Treinamentos funcionais, etc. Né? E isso é formidável. Né? E o que as pessoas falam, a maioria delas? Elas são arrependidas de ter feito bariátrica, não tinha outro caminho. A bariátrica ou as canetinhas são o único caminho, Felipe? Não, depende da pessoa. Mas a maior parte dessas que estão comigo não se arrependem. Algumas se arrependem, mas porque fizeram, algumas que me procuram, que são alunas, já fizeram a bariátrica, já recuperaram peso e estão tentando perder peso, mas sem a bariátrica estar fazendo efeito. Então essa está arrependida, mas arrependida de não ter feito o que tinha que ter feito no começo. Tá. Que era mudar os hábitos, cortar, fazer esse detox na vida. Porque não adianta, ela corta o estômago, mas não vai no mercado e continua comprando besteira. Não tem um trabalho emocional. Então ela reganha. Então a maior parte que se arrepende é de quem não se preparou. Porque existe todo um preparo, se a pessoa, quanto pior o preparo, maior a chance dessa pessoa não ter sucesso e se arrepender. Então as que se arrependem, 99,9% são as que não fizeram o que tinha que fazer. E com a canetinha é a mesma coisa. E sobre ser a única saída, cara, nunca é uma única saída. Mas, no momento, para aquela pessoa, é o que ela tem a melhor opção para ela. E todos eram obesos? De fato ou não? Sim. É que a gente imagina, eu pelo menos imaginava antes, né? A bariátrica, a gente pensa naquele programa Quilos Mortais, que são aqueles super obesos. Mas a maior parte de quem faz bariátrica não é aquele obeso da TV que a gente vê com 300 quilos. Às vezes são pessoas, sim, na obesidade, porque tem critérios, né, para fazer a cirurgia. Não é assim, eu tô gordinho, vou fazer. Não, existe lá um cálculo para ser feito, que a pessoa tem que se enquadrar para ficar apta a passar pelo processo. Até teve uma polêmica em 2018 que o Romário, jogador, fez a bariátrica, sabia? Não soube. Então, você já viu ele obeso alguma vez? Romário? Romário, o tetracampeão. Romário fez bariátrica? 2018. Não, nunca soube disso. Ele fez a bariátrica porque ele tem uma diabetes gravíssima que ele precisava tratar rápido. E a bariátrica, assim como as canetas, tem o efeito metabólico muito rápido. Sim. Então as pessoas revertem muitas doenças que às vezes estão num estado muito avançado que o método convencional ali, vamos cuidar da alimentação, vamos treinar, que é um processo muito demorado e difícil, de fato é simples, mas não é fácil. Às vezes a pessoa não tem esse tempo hábil. Então a bariátrica é uma solução, vamos curar essa doença rápido. E aí, como consequência, ela emagrece. Então, muitas vezes, a indicação da bariátrica, a maior parte é para curar, sarar, tirar essas comorbidades. E não simplesmente emagrecer por emagrecer. Então, o Romário é um exemplo clássico. Cara, não sabia disso. Ele fez a bariátrica porque ele tinha que cuidar logo dessa diabetes que estava descontrolada. E aí ele fez, e aí ele emagreceu mais, né? Do que, imagina, você reduzir seu estômago, dependendo do tipo, 80%. Cara, não soube. O Romário está muito bem de físico. Eu estava vendo um jogo, acho que era de futevôlei. Ele compete. Recentemente, esse final de semana, se não me engano, eu estava vendo o jogo dele, aí depois no final ele tira a camisa, ele começa a dar entrevista ali, falando com a turma. Cara, ele tá muito bem de físico para a idade dele. Ele tem 50 e não, mais. Quase 60? Tem. Então, tá super bem. Não, ele passou dos 60. Mas assim, muito bem de físico, muito mesmo. Sim. Então você vê, ser antissistema também é isso. Eu falo muitas vezes isso. Eu falei, cara, da mesma forma que na década de 80, na década de 90, você colocava light nos produtos, você colocava light, o produto passava a ser saudável. Olha que loucura. No começo dos anos 2000 era o zero, né? Era o zero, exato. Hoje é gluten free. O que a turma tem que entender? Na década de 70, na década de 80,
as pessoas começaram a usar, no Brasil, as pessoas começaram a entender o que era adoçante, o fenômeno do adoçante. O fenômeno do adoçante, ele estava junto com alguns poucos produtos numa prateleira chamada Diet. Diet. O que era Diet? Para diabéticos. Para que o diabético pudesse ter alguma vida parecida com uma vida normal, que era comer sobremesa, adoçar as coisas. O que a indústria percebeu? Eu já sei uma forma de ganhar rios de dinheiro. Como que eu faço? Ué, eu percebo que os diabéticos não aumentam de peso. Então, vou começar a propor adoçante para quem quer emagrecer. E esse é o tiro de misericórdia da Big Pharma e da Big Food. As pessoas que usam canetinha ou precisam usar canetinha, as pessoas que fazem ou precisam fazer bariátrica, todas elas sempre tiveram o hábito de usar adoçante. Faça a sua pesquisa. Sim. Faça a sua pesquisa. Exatamente. Vê se você vai achar. Eu vou pesquisar para ver se já tem isso em meta-análise. Eu estou te dando a minha pesquisa empírica. Eu desconheço, e olha que são 15 anos aqui, eu desconheço pessoas que precisam ou entendem que precisam usar canetinha ou fazer bariátrica que não eram usuários de adoçante. Eu desconheço. E complemento. Inclusive de família, porque as doenças não transmissíveis, como a diabetes, por exemplo, a obesidade, são doenças não transmissíveis, ou são doenças crônicas não transmissíveis. E o comportamento humano também pode ser uma doença crônica não transmissível e transmissível. Olha que doido. Então, as pessoas passam a usar adoçante, passam a ser obesas ou até diabéticas tipo 2, simplesmente por ter um convívio com pessoas que têm maus hábitos. E, olha só, não necessariamente uma pessoa com péssimos hábitos vira obesa ou diabética. Não necessariamente. Mas as pessoas que convivem com ela pode virar diabético. Então, por isso que eu disse, que eu citei que são doenças de comportamento transmissíveis ou não transmissíveis. Porque você também pega doenças por conta do comportamento inadequado. Né? E olha só, essa mesma Big Pharma que lançou, e a Big Food que lançou os adoçantes e que hoje lança as canetinhas, também lançaram as canetinhas para diabéticos e obesos. E da mesma forma que os adoçantes migraram de diabéticos e obesos para pessoas que querem emagrecer, as canetinhas também migraram de diabéticos e obesos para pessoas que querem emagrecer. Querendo fazer você acreditar que você precisa dessas coisas para emagrecer. Isso não é verdade. Isso tem que ser dito. Não é verdade. E é engraçado, isso você está falando, estou pensando, realmente essa conexão faz muito sentido. O que é a primeira coisa que a pessoa faz quando ela quer fazer dieta? Começa a comprar coisa diet, achando que vai ser saudável. Então as pessoas associaram isso por uma questão do você fala Big Food, Big Pharma, né, o Big Market, acreditaram que colocaram na cabeça das pessoas que ser saudável é comer coisa diet ou light, que não tem nada a ver. Assim como agora está sendo pregado que usar canetinha é ser saudável. O zero. Né? Ele saiu do light, depois ele virou o zero. Né? Ele saiu do diet, aí ele virou light, depois ele virou o zero. Gordura trans, zero, né? Gordura trans. Zero, que é o Coca Zero, né? O zero. E agora nós estamos na era do proteico. Até salgadinho, proteico, agora tudo... É outro absurdo. Então, como a proteína agora está na moda, e é bom que esteja, você comer o salgadinho proteico, a água proteica, continua sendo ultraprocessada. Entendeu? Você só passou um verniz da nova palavra da moda. Vai cobrar 3 vezes mais caro e vender mais ali. E as pessoas achando, eu quero comer um salgadinho, mas pelo menos é proteico. Pelo menos é proteico, é verdade? E que é algo que a conta não fecha, não faz sentido. Porque a pessoa vai comer salgadinho, não vai ser saudável, e aquela proteína no dia dela não vai interferir em nada. É melhor ela comer um ovo cozido, 2 ovos cozidos. Sim. É isso. O que mais, Felipão? Das suas vivências que você passa pra gente, que a gente pode aprender com você que está com
com essa vivência com bariátricos e pessoas que usaram canetinha e treinando? Cara, cada vez mais eu entendo que as pessoas que vivem na obesidade de fato vivem mal. Elas vivem muito sozinhas, principalmente quando elas querem mudar de vida, passar a ter hábitos saudáveis. É muito difícil isso, porque realmente o que você estava falando de ambiente, comportamento, você conviver com pessoas que não têm os mesmos hábitos que você, ou a pessoa te puxa para baixo ou você levanta essa pessoa. E normalmente, assim, eu ouço relatos de pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, os primeiros dias é só líquido. E não é líquido, uma vitamina, não, é líquido assim, pega uma água do miojo, passa no coador 5 vezes e toma. Então é horrível. E a pessoa está no quarto, chorando ali, recuperando, e a família está pedindo pizza. Então, eu acho que uma pessoa que tem a família ali, que consegue fazer isso em família, é muito mais fácil, muito mais prazeroso do que tentar passar pelo detox sozinho. Por exemplo, como você falou, quando a sua esposa foi morar com você, para ela foi muito melhor para você ela entrar na sua onda. No sentido de ser saudável, porque quando você tem pessoas próximas, né, seja amigo, seja familiar, marido, que entram com você nessa, você tem um processo mais leve. Então, a pessoa, seja na canetinha, seja na bariátrica, se você mora com alguém que está nesse momento, você tem que entender, respeitar e aproveitar, vou me cuidar também, porque é um processo que fica mais sustentável. E não... Então, o detox, né, eu até falo às vezes para os alunos, você tem que fazer um detox, assim, você vai sair com os amigos que vão ficar te influenciando. Come, para de ser chato, para não sei o quê. Se a pessoa que está em tratamento, mesma coisa ficar oferecendo um pilequinho para quem é dependente alcoólico. Então, acho que as pessoas terem esse entendimento e esse tato de que a obesidade não é um negócio frescura, não é brincadeira, eu acho que é o mais importante. Então, isso faz muita diferença. As pessoas que têm, isso também não li nenhum estudo sobre, as pessoas que têm o apoio familiar, seja caneta com bariátrica, elas têm muito mais sucesso no tratamento, a longo prazo. Eu tenho criança em casa, é difícil, então vamos ensinar para o seu filho que comer um brócolis é mais gostoso que comer uma salsicha. Põe culpa na criança? Exato. Eu tenho criança em casa, eu tenho que... mas quem faz a compra? Quem vai no mercado? Então, você reparar, assim, lá em casa a gente vai no hortifruti 2 vezes por semana. Quando está chegando o dia a dia, a geladeira fica vazia. Por quê? Porque é tudo muito fresco. Então, assim, se você vai... A sua geladeira tem mais coisa ultraprocessada, você ir na feira ou não faz diferença, por exemplo, porque a sua alimentação... E aí, quando você tem uma família que todo mundo come assim, eu vou comprar meu alface, só que ao mesmo tempo eu compro salgadinho para o meu filho. O dia que eu tô mal, eu vou e como o salgadinho do meu filho. Aí a culpa é do seu filho, né? Então, eu acho que as pessoas que querem ter uma vida mais saudável, ter esse detox, tem que entender isso, mudar o povo é muito doido, né? O povo é muito doido, porque, assim, salvo engano, a criança não tem um cartão de crédito, né? Não tem dinheiro para comprar. Eu acho que exatamente aquilo que eu estava falando sobre a transmissão da doença por comportamento, né? Por mau exemplo, né? Então, muitas vezes é difícil, eu reconheço. E a criança não mexe no fogão. Então, assim... Não faz sua própria comida. São substituições. Eu sei que eu já passei por isso também, mas são substituições. Então, por exemplo, eu usei uma tática sensacional, funcionou muito para mim. Então, por exemplo, você provavelmente já ouviu aquela frase que a diferença de adulto e criança é o tamanho do brinquedo, né? Sim. Né? Então, você tem um carro, seu filho tem um carrinho. Não é assim? Um carrinho de ferro, não é assim? Hot Wheels, né? Porque a diferença do adulto e da criança é o tamanho do brinquedo. Você já deve ter ouvido essa frase. Sim. Tá? Bom, para mim, orientar até alguns pais, mães de colegas dos meus filhos foi simples, porque é uma coisa que eu naturalmente coloquei na minha casa. Então, por exemplo, desde pequeno, num prato deles, quando a gente tem cenoura em casa, eu compro cenourinha baby. Não tem o ovo de galinha ou de pato em casa, eu compro ovinho de codorna. Já entendeu, né? Sim. Tudo que existe grande
Eu compro pequenininho. Aí eu pego o pepino, eu coloco fatiado. Tem aqueles pepininhos pequenos. Já viu? Pepininho pequeno. Meus filhos adoram. Aqueles pepininho baby pequenininho. Eles adoram aquilo. E além de tudo é probiótico. O pepininho. Aí tem o pão. Não tem as torradinhas, aquelas naturais, que tem 3, 4 ingredientes? Sim. Cara, aquilo é uma saída fantástica para as crianças. Torrada. Torrada natural. Ela tem 3 ou 4 ingredientes no máximo. Não é nada de integral, não é nada disso. É torrada natural. Ela tem 3, 4 ingredientes. É uma alternativa. Entendeu? Eu sempre ensino para as pessoas que quanto menos ingredientes, mais próximo da fonte, mais próximo da verdade. Por exemplo, pega um iogurte. Conta os ingredientes. Passou de 3, já era. Então, o melhor iogurte que você vai achar é aquele natural que só tem 2 ingredientes. Se tiver só 2, é ótimo, excelente. Se tiver até 3, não sendo amido, dá para ir também. Mas o 2 ingredientes seria o melhor. E assim tem para muita coisa. Não tem saída. Você precisa reeducar a sua alimentação urgente. Ou reeducar ou educar, no caso dos mais novos, né? E é um esforço. Vale muito a pena, viu? E sim, não é um negócio simples, porque você tem que pensar, você tem que, com o tempo, fica mais fácil. Mas no começo, você tem que realmente se esforçar. Pô, tô cansado. Pô, em vez de você mostrar pro seu filho, quando você tá cansado, você pede um iFood, vai cozinhar. Separa um dia ali, vai fazer as marmitas, que seja. Mas realmente tem que ser um esforço ativo. Não adianta você sempre condicionar seu filho, a gente tá cansado hoje, né? O dia foi puxado, vamos pedir um iFood. Ninguém vai pedir iFood, ninguém pede salada. Então, assim... Ninguém pede salada no iFood. Ninguém pede salada no iFood. Então, realmente tem que ter consciência. Você quero mudar, tá? Quero melhorar, quero ter mais saúde. Mas a pessoa tem que estar disposta. Cara, mas você contou aquele caso seu que você ia às 6 horas da manhã no McDonald's, né? E você ficou 6 semanas fazendo isso e engordou 13 quilos, né? Você contou aqui pra gente. E qual que era o seu objetivo ali? Era provar, era documentar e provar para as pessoas? Cara, inicialmente, na época eu trabalhava com mais voltado por emagrecimento, o fitness ali mesmo, não o pessoal da bariátrica. E aí, como eu sempre treinei, sempre fui atleta, sempre competi, as pessoas falavam, para você é fácil falar, você sempre foi atleta, sempre foi em forma e tal, não sei o quê. Aí teve um dia que estava enfesado, ela falou, então tá bom, vamos ver então. Aí eu quis ficar sedentário e me alimentando mal, e depois ficar 6 semanas me alimentando como eu me alimentava e treinando. Para sair do zero, acima do peso, e voltar a praticar para voltar à forma física e tudo mais ali. Só que no decorrer do processo eu vi que o objetivo mudou. Era alertar as pessoas, olha como você se alimenta. Tanto que tinha período do dia. E aí, pessoal, o que vocês vão decidir que eu como hoje? Isso ou aquilo? A pessoa fala, eu vou comer pastel hoje na hora do almoço. Não sei o quê. Fala, então eu vou seguir a dica do fulano e vou comer o pastel. Então, eu comecei a replicar o que as pessoas comiam de fato, ali elas falavam. E aí as pessoas, nossa, mas eu me alimento assim todo dia. E aí eu relatava, nossa, hoje é quinta, né? Tem jogo do Corinthians. Vou comprar um amendoim. Gente, vocês viram que esse amendoim aqui tem 1000 calorias? E não parece, né? Inofensivo. Aí você toma 3 cervejas e você comeu 2000 calorias em 45 minutos? As pessoas, nossa, eu não lia rótulo. Eu não me atentava ao que eu comia. Acordava de manhã, poxa, estou com fome. Não, vou ficar em jejum porque aí eu vou compensar e no almoço eu como. Aí eu comi o triplo. Então, no final, o objetivo mudou. Foi passar esse alerta e mostrar o reflexo, em formato de caricatura ali, né, exagerado. As pessoas, algumas foram afetadas ali positivamente. Nossa, depois que eu vi, comecei a melhorar a alimentação. E depois mostrei o processo inverso. Me alimentando bem, indo no hortifruti, que é o que eu sempre fiz. Então, para mim, foi difícil voltar a treinar, recuperar o peso? Não. Para mim, não é esforço comer bem. Adoro comer salada, adoro me exercitar. Então, as pessoas realmente viram que como... Aí eu falei, gente, isso foi o meu corpo por 6 semanas. Imagina você que faz isso há 10. Há 5. Então foi algo muito chocante assim para as pessoas. E elas, algumas se sentiram baqueadas, o dia seguinte esqueceu. E algumas tomaram consciência ali, seguiram, que eu encontro até hoje. Pô, acompanhei aquele seu desafio e tal. Depois disso eu parei de comer nuggets, que o dia que eu li a embalagem ali de nuggets, eu
quase vomitei, assim, fiquei, nossa, nauseado. E relatei, tudo isso foi no Instagram ali, o pessoal... Acabou que o objetivo inicial ficou perdido e foi algo mais impactante ali na época. Então foi legal, mas não faria de novo, não. Cara, eu tenho uma pergunta para te fazer e... será que você se preocupou? Não no mau sentido, no bom sentido mesmo. Será que você se preocupou em saber disso, cara? Quem sabe? Eu vou fazer uma pergunta. Posso fazer? Pode. A chance de ser a resposta não é grande, mas pode perguntar. Cara, você chegou num nível elevado de cuidar dessas pessoas que vêm ali de um sobrepeso. Sim. Qual foi a pessoa mais leve? Essa não é a pergunta ainda, mas qual foi a pessoa mais leve? Peso mesmo. E qual foi a pessoa mais pesada que você tem ali no seu, como cliente ali, no seu aplicativo? Mais ou menos. Cara, a mais pesada que eu lembro foi uma pessoa que falou que começou o processo de emagrecimento, porque antes da bariátrica ele tem que ter um preparo. E às vezes a pessoa no preparo perde peso. Às vezes não, quase sempre. Era uma pessoa que falou, eu perdi 30 quilos e tô com 180 ainda. Nossa. Isso, realmente precisava de uma ajuda, né? Isso marcou, porque assim, tem pessoas que têm 200 quilos e perde 50, 150 quilos é muito quilo, né? Sim, sim. Então, esse me marcou muito, mas assim, às vezes, o que me assusta muito é quando a pessoa fala, eu tenho 1,40 m, 100 quilos. Nossa. Aí eu faço a conta, em quilos não é muito, 100 quilos, assim, não é absurdo. Mas para colocar em 1,40 m... Aí você fala, nossa, tem que... Então, mas o mais leve, assim, o mais pesado que eu lembro foi 180. esse. 180. E o mais leve? Meu, 100 eu já vi gente falando que operou, tava com 80 quilos, 85. Tá. Mas aí é o caso, a pessoa fala, eu não tava tão pesada para operar, mas eu tava com outras comorbidades mais graves. Que aí entra o caso, ou entra pelo peso total, ou entra ou por comorbidades. Tipo diabetes. Diabetes, ou até mesmo o problema, tem uma dor no joelho, que o médico falou que se eu não perder peso logo, meu joelho vai se comprometer. Vai embora. Já. Tá, então deixa eu fazer a pergunta. E a mais leve eu não sei, assim, realmente... Mas é por aí. Né? Mas tem por pessoa que emagrece, pessoas que chegam com 50 quilos, mas depois que passou o efeito da cirurgia. Sim. Você tem uma noção de quantas dessas pessoas chegaram no excesso de peso, no exagero de excesso de peso, por problemas reais genéticos da obesidade, que a gente sabe que existe, tá? E por problemas comportamentais? Não. Mas é uma dúvida inteligente, né? Inteligente ou não, é importante, né? A maior parte por problemas comportamentais. Comportamentais. Mas aí seria... Alimentação errada, seguida de problemas emocionais? Pode ser? Sim. Pode ser? Sim, boa parte. Dessa parte de problemas comportamentais dá pra gente segmentar. Pessoas que foram obesas da vida toda, desde criança, mas com problemas comportamentais por influência dos pais, né, criança. Pessoas que tiveram um grande acontecimento, morte de um parente, alguma coisa que a pessoa não soube lidar e ganhou muito peso em pouco tempo. Pandemia, tem muita gente que fala, na pandemia eu engordei 30 quilos. Sim. Então, normalmente, são pessoas que sofreram um trauma grande e ganharam peso, e aí depois disso não conseguiram sair. Ou pessoas que tiveram péssimos hábitos a vida toda, iniciando com os pais, e depois a pessoa, por falta de conhecimento, não consegue sair disso, e aí passa a vida toda lutando contra, mas lutando do jeito errado. Seja, vou emagrecer. Coloca coisa diet, fica numa dieta restritiva de corta tudo, e aí funciona um mês, depois perde. Então, mas a maior parte é comportamental. A maior parte. Mas esse comportamental também é um universo que é multifatorial, assim, mas a maior parte é comportamental. Que aí desencadeia as doenças. Aí uma coisa puxa a outra, sabe? É comportamental que vira doença, a doença vira comportamental e a pessoa não sai desse looping. Entendi. Então fica presa. Fica presa. E de fato a gente vê pessoas com sobrepeso e tem saúde, né? A gente vê, eu já vi várias pessoas com sobrepeso que praticam esporte e têm saúde. Ela tem aquela constituição grande mesmo.
e ela se alimenta direito, ela tem sobrepeso, se alimentando bem, praticando esporte, a pessoa é grande. Mas esse sobrepeso, por exemplo, um fisiculturista tem sobrepeso. Mas assim, é que a gordura no corpo é sinal de inflamação. Então, o exame pode às vezes não mostrar nada. Mas comparar uma pessoa que tem excesso de gordura corporal, ela sempre vai ser menos saudável do que quem não tem, teoricamente. Assim como tem pessoas magras que têm doenças. Mas a gordura em si, tem gordura e não tem gordura, essa pessoa tem chances de ser menos saudável, de ter alguma doença. Agora, professor, partindo aqui já para o final da nossa conversa, infelizmente, né? Qual que é, então, os membros, quais são os melhores exercícios, vamos ensinar a turma aqui? Pode. Quais são os melhores exercícios para a pessoa perder peso de fato? Aqui nós estamos com um professor que só lida com pessoas com sobrepeso, né? Ou que tiveram muito sobrepeso. Quais são os melhores exercícios? Quais são os membros que a gente precisa treinar mais para circular melhor a testosterona? Ou o que é que precisa circular no corpo? É HIIT, não é HIIT? É intervalado, é HIIT? Qual é de fato para quem quer emagrecer e quem está com sobrepeso? Quais são os melhores exercícios de fato? Quais são as melhores partes do corpo para a gente treinar de fato? Eu vou responder falando o que não se deve fazer, porque as pessoas pensam, eu quero emagrecer, o que ela faz? Vou fazer cardio, vou fazer caminhada. Só que aí entra naquilo que a gente falou inicialmente da perda de massa muscular. A melhor forma de emagrecer é mantendo massa muscular. Quem que faz isso? Musculação. E por que as pessoas focam em cardio? Porque o cardio te faz perder peso, só que não necessariamente faz emagrecer. A diferença é emagrecer quando você perde gordura, perder peso é quando você perde gordura, massa muscular. Então tem uma diferença. Então, o primeiro de tudo é a pessoa entender, precisa emagrecer, não perder peso. Musculação te faz emagrecer, só que você perde peso mais devagar. Então as pessoas têm essa ilusão, não vou fazer musculação porque não funciona. Funciona, mas no longo prazo. Então musculação... Merece uma buzinada, né? Como é que é? Repete aí. Emagrecer não necessariamente é perder peso, é isso? Emagrecer está relacionado à perda de gordura. E perder peso, você perde gordura, você perde massa muscular, e uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Então tem gente que está emagrecendo, mas o peso não está caindo tanto. Entendeu? Merece a buzinada, né? Porque é real, né? Então assim... Você pode emagrecer, mas não perder peso, né? E isso aconteceu comigo, cara. Olha só. Eu emagreci, né? E perdi peso, saí dos 93 e fui parar em 77. E aí, o que começou a acontecer comigo? Comecei a ganhar peso. Fui parar em 80, que é onde eu cheguei agora. Fui parar em 80. Eu fiquei preocupado. Aí ele falou, não, mas isso é o normal. Agora você está construindo músculo. Então, você vai aumentar de peso. Só que os seus exames, a sua biorressonância, etc., demonstram todas as suas qualidades, todas as suas melhorias. Cara, e foi, olha, fala uma coisa muito séria. Turma aí da retaguarda, vamos pegar vamos fazer um criativo meu, vou mostrar para a turma o meu colesterol HDL, LDL, triglicérides, as minhas melhorias metabólicas, as minhas melhorias de hormônio, com a dieta A versus a dieta B, com treino A, sem treino versus treino. Eu tenho esses exames. Eu tenho o meu antes e depois em exames. Então, é uma coisa assustadora. Exatamente. Então, entender essa diferença é muito importante. Perder peso, corta um braço, vai perder peso. Certo? Só que ninguém quer fazer isso. Então, entendeu isso? Vamos lá. Então, o principal é musculação. Tem que ser a base. Ah, Felipe, eu gosto de dança. Posso fazer? Pode. Mas ninguém fica com o corpo saudável, forte e funcional fazendo dança. Falando no longo prazo, questão de envelhecer com saúde. Agora, os melhores foi selecionar o melhor exercício, musculação. Se eu pudesse fazer só um exercício, o resto da vida seria agachamento. É mesmo? Porque trabalha perna, né, falando de forma simples, músculos grandes, que o agachamento bem feito, com peso ali, com intensidade adequada para cada um, é o que mais estimula, um dos que mais estimulam ali a produção hormonal, testosterona. Então, e é um movimento que a gente faz para sentar, se for para pensar em um agachamento. A gente faz um agachamento para sair do carro, sentar no vaso. Então,
Pensando em funcionalidade, o agachamento é um movimento assim, mais completo. Porque trabalha a lombar, trabalha os diretores de coluna, parte dos membros inferiores, que é o que a gente mais precisa com o passar do tempo. Agachamento é top mesmo. É assim, mas eu tenho problema na coluna. Dá pra gente fazer de 1000 formas. Porque aí a pessoa pensa agachamento com 200 quilos nas costas. Não, tem 1000 formas. Você pode fazer na sua casa, peso do corpo. Então assim, Felipe, eu só posso fazer em casa. O que eu faço? Faz agachamento. Dá para treinar em casa, dá para fazer. É melhor fazer 4 séries de 20 agachamentos do que não fazer nada. Perfeito. Vai sair para caminhar, faz ali no parque. Gosta de caminhar, caminha. Mas assim, for preservar massa muscular de membros inferiores. Eu falei aqui com o Felipe de Moraes, treinador da turma da pesada. É isso? Felipão, Exatamente. A câmera é sua aí, divulga suas mídias sociais, faça suas considerações. Obrigado por ter participado de mais um Saúde Fora da Caixa. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite. É sempre bom falar sobre saúde, qualidade de vida, seja você bariátrico ou não, seja você que está entrando nesse mundo, né, que é enorme, né? Hoje o fitness, o bem-estar é cada vez mais abordado, né? Só que tenha muito cuidado com o que você segue, com o que você ouve, com o que você faça. Não busque o falso caminho de vou emagrecer para ter mais saúde, mas fazendo coisas que não são saudáveis. Primeiro ponto, tá? Então muito cuidado, consciência, o corpo é seu, a responsabilidade com o que você faz é dele, tá? Não culpe ninguém pelos prejuízos e também não culpe ninguém pela evolução que você tiver, que é todo mérito seu, tá? Me acompanhe nas redes sociais, @treino para bariátricos no Instagram, tem no YouTube também. Lá a gente tem conteúdo diário, assim, enfim, pode mandar mensagem, tirar dúvidas, que o que eu puder fazer para te orientar, ter uma vida ali mais saudável, vou fazer, tá bom? Boa, garoto! Valeu pela brilhante participação, mesmo. Deu pra Obrigado. aprender alguma coisinha aqui. A gente sempre aprende um com o outro, né? Sim. Muito bom, parabéns. Turma, toda semana um episódio novo aqui no Saúde Fora da Caixa, no canal da Nação Verde, aqui do Ricardo Cruz. E sempre um aprendizado, que a gente leva para toda a vida. Então não esquece. Coisas boas assim e gratuitas nem sempre são valorizadas. Então, bora curtir? Fechou? Bora curtir, ativa o sininho, dá um like que ajuda a gente a espalhar coisas boas por aí. Se a gente não espalhar coisa boa, as coisas ruins se espalham por si mesmas. Seja você também um antissistema e ajuda com essa corrente do bem. Porque não existe absolutamente nada na vida que vale a pena pegando atalho. Nada. Nenhum atalho nos leva a algo que vale realmente a pena. Então, ajuda a gente a compartilhar esse conteúdo, seja você também um antissistema, não seja otário de milionário. Fechou? Valeu!